Imagine a cena, uma igreja cheia, com pessoas clamando por palavras de conforto e direção. O pregador, com sua eloquência, promete bênçãos e soluções rápidas para todos os problemas. Mas algo não soa certo. As palavras são doces, mas faltam profundidade. O que ele realmente está ensinando? Será que essa palavra vem de Deus? Ou estamos diante de um falso profeta? A Bíblia nos adverte sobre os falsos profetas, aqueles que se disfarçam de mestres da verdade, mas que na realidade espalham engano e distorcem a palavra de Deus para benefício próprio. Em tempos como os nossos, onde a espiritualidade é manipulada em busca de poder e lucro, é mais importante do que nunca saber como identificar um falso pastor. Mas como fazer isso? O que a Bíblia realmente ensina sobre esse tema? Você já se sentiu enganado por alguém que parecia ser um líder espiritual, mas, com o tempo, você percebeu que não estava ensinando a verdade? Você já se perguntou se o pastor que está pregando na sua igreja é realmente um homem de Deus ou apenas alguém buscando fama e riqueza? Como você pode proteger sua fé e sua alma de influências negativas que distorcem o Evangelho de Cristo? Essas perguntas são fundamentais e a Bíblia traz respostas claras e diretas. Antes de mais nada, é preciso entender o que caracteriza um falso profeta. Em Mateus 7:15-16, Jesus alerta: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, vemos que a principal característica de um falso profeta é o engano. Eles podem até parecer bons e bem-intencionados, mas suas ações e frutos revelam suas verdadeiras intenções. Pelos frutos os conhecereis. Não são as palavras vazias ou os gestos grandiosos que definem um verdadeiro pastor, mas a transformação real que ele gera na vida das pessoas. Quando um líder espiritual está mais interessado em seu próprio benefício, seja financeiro, emocional ou de poder, ele se desvia da verdadeira missão de Cristo. O que devemos observar são as atitudes, os ensinamentos e os resultados da sua liderança. O verdadeiro servo de Deus é aquele que gera frutos de humildade, justiça e fé verdadeira. Muitos falsos profetas estão no meio de nós, se utilizando da palavra de Deus para conquistar seguidores e enriquecer. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15, Paulo nos alerta sobre esses homens. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se também os seus ministros se disfarçam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A mentira e o engano, muitas vezes, se disfarçam de verdade, fazendo com que as pessoas sigam cegamente, sem perceber os danos que estão sofrendo espiritualmente. O ponto crucial é a diferença entre um verdadeiro líder cristão e um falso profeta. Os verdadeiros obreiros de Deus sempre conduzem as ovelhas a Cristo e a verdade da palavra. Eles não buscam a adulação, nem as riquezas, mas sim a edificação espiritual do corpo de Cristo. A história de um líder cristão fictício, como exemplo, pode nos ajudar a ilustrar isso. João, um homem simples e de bom coração, começou a frequentar uma igreja que parecia prometer respostas rápidas para todos os seus problemas. O pastor, carismático e eloquente, sempre oferecia profecias de prosperidade e cura imediata. Ao longo dos meses, João foi ficando mais envolvido com a igreja e passou a entregar grandes quantias em dízimos e ofertas. Contudo, ao conversar com outros membros, percebeu que muitos estavam passando por dificuldades financeiras e espirituais. Mas o pastor continuava a promover eventos caros e a pedir mais dinheiro. Quando João questionou a liderança, foi rapidamente silenciado e afastado.
Ele começou a perceber que a verdadeira prosperidade não era financeira, mas espiritual. Seu pastor não estava focado em ajudá-lo a crescer na fé, mas em angariar mais dinheiro e fama para si. Esse exemplo fictício reflete uma realidade que muitas pessoas enfrentam hoje. O que você faria se estivesse em uma situação como essa? Como poderia discernir a verdadeira mensagem de Deus em um cenário de manipulação espiritual? Jesus nos ensina a discernir os falsos profetas não apenas pela palavra, mas pelo que produzem em nós. Um verdadeiro pastor não busca seguidores, mas discípulos de Cristo que, por sua vez, podem ser uma bênção para outros. O verdadeiro líder sempre se aponta para Cristo e nunca para si mesmo. Ele não usa a Bíblia como uma ferramenta de manipulação, mas como um guia de vida e salvação. Ele não promete riqueza ou sucesso terreno como um fim em si, mas leva as ovelhas a uma vida de santidade e serviço a Deus. A Bíblia também nos fala sobre o perigo de seguir líderes espirituais que não têm compromisso com a verdade. Em 2 Pedro 2:1-3, lemos: Houve no povo de Israel falsos profetas, como também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, até negarem o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O apóstolo Pedro aqui está nos alertando sobre o grande perigo de seguir falsos mestres que pregam heresias. Esses líderes enganam com sua aparência de bondade, mas na verdade estão destruindo espiritualmente as vidas daqueles que os seguem. Eles trazem uma falsa esperança, prometendo salvação sem santificação, prosperidade sem compromisso com a verdade. Agora, mais do que nunca, precisamos estar atentos ao que nos é ensinado e principalmente a quem nos estamos permitindo liderar. Não é difícil ser atraído por palavras de conforto e promessas fáceis, mas Deus nos chama a um caminho de verdade, mesmo que isso nos desafie. Você está disposto a ser guiado pela verdade, mesmo que ela nem sempre seja fácil de ouvir? O que você pode fazer hoje para proteger a sua fé de influências que buscam te desviar do caminho de Cristo? Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam aprender a discernir a voz verdadeira da mentira. Há muito mais a ser revelado nas Escrituras, e entender quem são os falsos profetas é apenas o começo da nossa jornada de fé. Quando nos deparamos com a presença de um falso profeta, a Bíblia nos orienta a manter nossa vigilância em alta. Não é suficiente apenas identificar as palavras que são ditas, mas também as ações que acompanham essas palavras. Jesus, em Mateus 7:20, nos ensina: assim, pelos seus frutos os conhecereis. É um princípio claro e direto. As ações de um líder espiritual vão revelar sua verdadeira natureza. Não basta a palavra, é preciso observar como ele vive e como impacta as vidas dos outros. Falsos profetas podem até ter uma retórica convincente, mas seus frutos são sempre amargos. Eles não têm o poder de transformar vidas para o bem duradouro, porque sua motivação não é o reino de Deus, mas o lucro pessoal. Imagine agora uma situação no contexto da vida cotidiana. Você conhece alguém que, com palavras de fé e promessas de sucesso, conquista muitos seguidores. Sua popularidade cresce, mas com o tempo você começa a perceber que as pessoas ao seu redor não estão sendo transformadas. Elas estão se tornando cada vez mais dependentes daquele líder, buscando mais e mais por promessas que nunca se concretizam. Esse é um reflexo claro de um líder que utiliza a fé como ferramenta para conquistar, não para salvar. Falsos mestres geralmente pregam a prosperidade financeira e o sucesso pessoal como o centro da mensagem cristã.
Eles manipulam os sentimentos das pessoas, prometendo que tudo será resolvido se a oferta ou o dízimo for suficiente. Mas, na realidade, essa prática se desvia da verdadeira mensagem do Evangelho. Jesus nunca prometeu riquezas materiais, mas sim vida eterna e transformação espiritual. Ele nos alertou em Lucas 12:15, vigiai e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. O verdadeiro cristão, de acordo com a Bíblia, deve ser cuidadoso com o amor ao dinheiro, pois isso pode levar à destruição espiritual. Os falsos profetas, por sua vez, exploram a vulnerabilidade de suas ovelhas. Eles sabem que as pessoas, muitas vezes, estão buscando respostas para suas dificuldades financeiras, emocionais e espirituais. Eles se aproveitam dessas necessidades e apresentam soluções rápidas e fáceis, mas, no fundo, suas intenções são egoístas. Eles querem ver suas contas bancárias crescerem à custa da fé das pessoas. Porém, o cristão verdadeiro sabe que a fé não é sobre acumular riquezas materiais, mas sobre servir a Deus com um coração puro e obediente. Um líder espiritual genuíno vai conduzir suas ovelhas à reflexão sobre sua própria vida e a maneira como ela se alinha com os princípios do Evangelho. Ele não vai manipulá-las para que lhe entreguem bens, mas irá ensinar a verdadeira generosidade que nasce de um coração transformado por Cristo. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo nos alerta: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui a advertência é clara. A busca desenfreada pelo dinheiro pode nos afastar da fé genuína. Quando um pastor ou líder espiritual coloca o dinheiro como central em suas mensagens, ele está se afastando da verdade de Cristo. Isso não significa que o cristão deve ignorar a importância do trabalho e da prosperidade, mas sim que o foco de nossa vida deve ser sempre Deus e não as riquezas. Os falsos profetas também se distinguem por suas promessas de felicidade instantânea e soluções rápidas. Eles usam o que é conhecido como teologia da prosperidade, onde a fé é vista como uma moeda que pode ser trocada por bênçãos materiais. Mas, como aprendemos com a palavra de Deus, a verdadeira vida cristã não é sobre conforto e riquezas, mas sobre confiar em Deus em todos os momentos, especialmente nas dificuldades. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo diz: mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A verdadeira prosperidade vem através da nossa relação íntima com Cristo, não das coisas materiais que possuímos. Essa mentalidade de prosperidade financeira, tão disseminada por falsos profetas, muitas vezes deixa os cristãos ansiosos e desiludidos. Eles ficam esperando pela bênção milagrosa, pelas promessas de riquezas e sucesso, e quando nada disso acontece, começam a duvidar de sua fé. O verdadeiro Evangelho nos ensina a viver com humildade e contentamento, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como está escrito em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra de um verdadeiro líder espiritual sempre irá nos conduzir à busca pelo reino de Deus e pela transformação interna. Ele vai nos ensinar a servir aos outros, a viver com propósito e a confiar que Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. Um líder que desvia o foco do Evangelho para promessas de riquezas materiais está, na verdade, distorcendo o próprio ensino de Cristo. Assim, devemos ficar atentos, pois os falsos profetas podem nos desviar do caminho. Eles são astutos, mas a verdade está nas Escrituras.
A palavra de Deus é a nossa única base sólida e é nela que devemos fundamentar nossa fé. Em 1 João 4:1, somos advertidos a não crer em todo espírito, mas provar os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O discernimento espiritual é necessário para que possamos identificar a verdade e nos proteger dos enganos de falsos mestres. Por fim, é importante refletirmos sobre as palavras de Jesus em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O verdadeiro pastor, aquele que segue a Cristo, traz vida abundante, não somente em termos materiais, mas uma vida plena em Cristo, em paz e em justiça. O falso profeta, por outro lado, pode prometer abundância, mas na realidade oferece destruição espiritual. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer a verdade da palavra. Não se deixe enganar por promessas vazias, pois a verdadeira bênção vem do Senhor e Ele é fiel para cumprir suas promessas. Chegamos ao ponto mais crucial da nossa reflexão. Como podemos, de fato, identificar um falso profeta em nossos dias? A resposta está na combinação de discernimento espiritual, conhecimento da palavra de Deus e uma vida alinhada com os frutos do Espírito. A Bíblia não nos deixa sem orientações claras. Ao contrário, ela oferece o roteiro exato para que possamos identificar os enganos e nos proteger da influência de falsos líderes. Primeiro, é essencial lembrarmos das palavras de Jesus em Mateus 7:15-16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Não podemos apenas confiar na aparência ou no carisma de um líder. Como vimos, palavras vazias podem até emocionar e convencer temporariamente, mas a verdadeira marca de um líder cristão está em seus frutos. O que ele semeia, o que cresce a partir do seu ministério, são frutos de paz, justiça e amor, ou são frutos de confusão, divisões e manipulação. Imagine a situação de uma família que se junta a uma igreja, atraída por um pastor que prega prosperidade e sucesso financeiro. No início, tudo parece positivo. As promessas de bênçãos, os cultos motivacionais e a empolgação da comunidade. Mas com o tempo, os membros começam a perceber que, em vez de serem levados a uma vida mais profunda com Deus, eles estão sendo cada vez mais pressionados a contribuir financeiramente para a causa do ministério, sem ver nenhum retorno espiritual real. O fruto desse pastor se torna visível. Um ministério que não transforma vidas, mas apenas aumenta as riquezas pessoais do líder. Jesus nos ensina a olhar para o fruto e para os resultados das ações. Em sua época, ele se deparou com os fariseus, que eram conhecidos por sua religiosidade exterior, mas cujos corações estavam distantes de Deus. Ele os criticava por sua hipocrisia, pois suas ações não correspondiam às suas palavras. Em Mateus 23, 27 e 28, Jesus os compara a sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de ossos e imundície por dentro. Isso nos ensina uma lição importante. A aparência externa de um pastor, sua popularidade ou o número de seguidores não são indicadores de sua verdadeira espiritualidade. Outro ponto fundamental é que os falsos profetas não seguem os princípios de Cristo, mas muitas vezes distorcem as Escrituras para atender aos seus próprios interesses. Eles não pregam a salvação pela graça, mas uma fé baseada em méritos pessoais e conquistas materiais. A verdadeira fé cristã é baseada no sacrifício de Cristo e na obra redentora da cruz. Como Paulo diz em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os falsos profetas, ao contrário,
pregam que a salvação pode ser comprada ou conquistada, tirando a glória de Deus e colocando-a nas mãos do ser humano. O apóstolo Paulo também nos dá um alerta em sua carta aos Gálatas. No capítulo 1, versículo 8, ele escreve: "Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos pregue um evangelho diferente do que vos temos pregado, seja anátema." Esse versículo é claro. Qualquer mensagem que vá além do que foi ensinado por Cristo e pelos apóstolos deve ser rejeitada, não importa quão carismático ou convincente seja o mensageiro. Falsos profetas podem usar trechos da Bíblia para justificar seus ensinamentos, mas é essencial que o cristão seja capaz de comparar qualquer mensagem com o evangelho genuíno, que é fundamentado na palavra de Deus. Agora, pergunto a você: como você tem se alimentado espiritualmente? Está você de fato buscando a sabedoria das Escrituras ou apenas se deixando levar por palavras agradáveis e promessas de prosperidade? O cristão deve ser prudente e buscar sempre a verdade com discernimento. E 2 Timóteo 3:16-17 nos lembra: "Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra." Quando buscamos o conhecimento da Bíblia, nos tornamos mais aptos a identificar as distorções dos falsos profetas. Ao identificar um falso profeta, a Bíblia nos ensina também a agir com sabedoria e amor. Não devemos, em hipótese alguma, cair na tentação de promover divisão ou ódio. A exposição de um erro deve sempre ser acompanhada de uma postura de restauração, como Paulo recomenda em Gálatas 6:1. "Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado." O verdadeiro cristão deve agir com compaixão e buscar o bem do próximo, mesmo quando confronta o erro. Por fim, ao refletirmos sobre tudo o que aprendemos, devemos nos lembrar que a verdade sempre prevalecerá. Os falsos profetas podem enganar por um tempo, mas a luz da verdade brilhará sempre mais forte. Como diz o Salmo 119, 105, "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." A palavra de Deus é a única guia segura em tempos de engano. Quando permanecemos nela, estamos protegidos de toda mentira. Deixe sua fé ser baseada nas Escrituras, que são a verdadeira revelação de Deus. Não se deixe enganar por palavras sedutoras que buscam apenas agradar aos ouvidos, mas abrace a palavra que transforma, corrige e conduz à vida eterna. Se este vídeo tocou seu coração, curta, comente e compartilhe com outros para que a verdade da palavra chegue a mais pessoas. Não se deixe enganar pelas falsas promessas, mas busque sempre a verdadeira luz de Cristo em sua vida. Até o próximo vídeo. Se você já se sentiu perdido tentando entender a Bíblia, não está sozinho. Muitas vezes, o caminho pode parecer confuso. Se você busca uma leitura guiada, que torna tudo mais claro e acessível, eu encontrei uma ferramenta incrível que pode transformar sua experiência com as Escrituras. Dá uma olhada na descrição do vídeo, quem sabe pode ser exatamente o que você precisa.